Pedir para vocês aí estarem... Espera só um pouquinho que eu vou ajustar aqui, pai. Me desculpe, só um minuto, por gentileza, que eu já sei o que é. Que vocês estão reclamando. Espera aí. Vamos lá. Som, teste. Espera aí, gente. Só um minuto, por favor, pai. Deixa eu colocar um ponto aqui para que vocês... já sei o que é. Vamos... Agora só um som... Ah, tá. Ficou baixo por causa disso aqui, ó. Quer ver aumentar? Fala aí se ficou bom, gente. Verifica para mim se ficou bom ou se está estridente. Por favor. Melhorou? Som, teste. Testando. Espera aí. Agora o senhor está me ouvindo bem ainda, pai? Espera aí, gente. Tá bom, filho. Oi? Tá me ouvindo, pai? Aqui o som tá bom. Desculpa, não entendi. Aqui o som tá bom. Tá bom, né? Deixa eu só aumentar aqui mais uma vez, gente. Som, teste. Como que tá o som? Melhorou? Olha lá, melhorou. Ah, tá vendo? Descobri. Então é assim mesmo. Então, pai, conta pra gente um pouquinho como que os trabalhos do senhor, qual é a diferença? Lembrando que o programa do pai Ronaldo, nós vamos ter uma característica de a gente tentar entender como que é a Umbanda, como que é por aí, como que é essa Umbanda por aí, como que esses trabalhos, essas variações, essas vertentes religiosas dentro da própria Umbanda, né? E nós vamos querer conhecer um pouquinho do pai Ronaldo, como que é a linhagem de trabalho dele, uma vez que ele falou que é diferente. Diferente como? Vamos saber um pouquinho mais disso aí agora, pai, se eu puder esclarecer para nós. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu estudei várias vertentes da Umbanda, tá? Desde a tradicional até ao Molocô, eu estudei todas as vertentes. O Molocô não tem, assim, uma diferença, assim, muito grande com relação à Umbanda, tá? Por exemplo, o que muda muito entre a Umbanda e o Molocô são os preceitos dos médiuns. Os preceitos dos médiuns é que mudam muito com relação à Umbanda e ao Molocô, tá? Então, se vier alguém aqui na nossa casa, por exemplo, vai escutar a gente cantando o hino da Umbanda, que é um hino maravilhoso, tá? E vão falar, mas é Umbanda? É uma Umbanda de Molocô, vamos colocar assim. Só que no Molocô tradicional, por exemplo, se faz sacrifício. A gente aqui não faz sacrifício. Quando se precisa usar, por exemplo, um pedaço de carne, a gente já pega um pedacinho pequeno de carne para ser usado. Não se mata um animal. Outra coisa que a gente tem aqui de diferente da Umbanda, por exemplo, é se uma pessoa vem muito carregada aqui, ela tem que fazer uma defumação, a gente faz uma defumação chamada defumação rasteira, tá? Que consiste em ervas, pólvora, entre outras coisas mais, tá? Então, os preceitos são mais com relação aos médiuns do que com relação ao povo que vem aqui. Entendi. Uma outra coisa muito, muito legal também que a gente faz aqui, por exemplo, a gente não fica perguntando se o filho da casa tomou banho de erva ou não tomou. Se tomou ou não tomou, mesmo assim vai usar alfazema. Não só os filhos da casa, mas também a assistência que vem aqui. Interessante. E o trabalho de consulta com as entidades, é tudo igual? Trabalhamos com todas as entidades. Tem uma pequena diferença aí. O Molocô, o que acontece? O Molocô ele não tem assim, uma gira, vamos dizer assim, como a Umbanda, que tem uma gira específica. Por exemplo, tal dia gira de preto velho, tal dia gira de caboclo, tal dia de baiano, tá? Aqui pode estar trabalhando, vamos dizer assim, um Exu incorporado em mim, uma criança incorporada na Michele, a baiana incorporada na Valquíria, e assim vai. Várias entidades trabalhando no mesmo espaço.
Olha que interessante, gente. Já pensou você ir num terreiro, aí você precisa passar com herê, precisa passar com caboclo, preto velho. Em vez de você esperar outra gira, já resolve ali mesmo, né, pai? Exato. O bom disso daí, sabe o que acontece, pai Leonardo? É que é o seguinte, por exemplo, se você tem um trabalho feito com um preto velho, você não vai precisar esperar 30 dias para se consultar com aquele preto velho de novo. Sim, é verdade, né? E geralmente nos terreiros de Umbanda acontece isso. Gira de esquerda acontece isso, né? Apesar que eu já andei vendo algumas casas aí que eles estão fazendo uma gira mista, né? Vamos dizer assim, não é o molocô, mas é uma gira mista, onde, por exemplo, um dirigente ele vai designar, esse médico vai receber essa entidade, aquele médico vai receber aquela entidade. Aqui a gente já não faz assim. Sentiu a vibração, deixa vir. Que interessante. E como é que é o ponto, pai? A curimba, eles cantam para todas as entidades? Como é que é? Geralmente se canta para todas as entidades, né? Por exemplo, tem um ponto específico, tá? Que sauda todas as entidades. Tá? E aqui a gente... Uma ameaça foi detectada. A gente não arrumou alguém para tocar, né, um atabaque. Tá? Então, o que acontece? Para a gente não ficar assim, sem nenhum som, a gente coloca alguma coisa para tocar. Olha, interessante. E a abertura da gira, vocês é normal também, igual Umbanda? Fazemos a abertura da gira normal, tá? Só que a nossa abertura da gira também é um pouquinho diferente da Umbanda. Por exemplo, a Umbanda tem toda aquela ritualística de, vamos dizer assim, você ir, bater cabeça, cantar para os Exus, etc, etc e tal. A gente já chega no terreiro, já salva os Exus, já automaticamente, antes de começar a gira, já bate a cabeça no congá, tudo bonitinho, entendeu? E quando vai começar a gira, a gente já começa a gira com o hino da Umbanda, uma prece e a defumação. Nossa, que interessante. E como que é o desenvolvimento do médium? O médium, para participar dessa gira, como que é o processo hierárquico dentro do... Como que é classificado isso? Bom, a hierarquia uma ameaça foi detectada. Seria praticamente como a hierarquia da Umbanda. Porém, aqui, como a gente é uma casa pequena, tá? Eu não me denomino um pai, entendeu? Sim. Eu gosto de ser chamado de Ronaldo, sabe? Eu gosto, assim, de conversar com o pessoal, sabe? Se o pessoal tem algum problema com alguém, a gente senta todo mundo junto, conversa, sabe? A nossa hierarquia aqui é todos trabalhando em prol da caridade. Sim, sim. E o terreiro do senhor já tem quanto tempo? Aqui, o nosso terreiro aqui, nós estamos vai fazer 3 anos. Olha, eu conheci um terreiro, isso eu não me lembro aonde, gente. Olha só que interessante, ele tocava uma Umbanda desse formato que o pai Ronaldo fala, né? Dessa linha de trabalho, e o zelador era japonês. Então o pessoal, além de ter todo esse diferencial, ainda o sacerdote era japonês. Então é muito engraçado e interessante quando a gente percebe isso. E é interessante que as pessoas saibam, né, pai? Para não achar, nossa, aquilo é marmotagem, aquilo não existe, aquilo não funciona. É importante conhecer o fundamento para a gente poder conhecer a fundo como é o processo, né? E saber que também dá certo dessa forma, né? Realmente. Inclusive, ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube, né, de uma santeria de Omolocô lá na Argentina. Muito interessante como que eles trabalham com o Molocô lá na Argentina também. Só que lá eles não chamam de terreiro, eles chamam de santeria. Olha só que interessante. Né? Muito, muito interessante mesmo. E qual foi, como o senhor chegou ao Molocô? O senhor já chegou trabalhando, abriu terreiro nesse formato? O senhor não tinha antes, não mudou, nada, né?
Não, eu comecei na Umbanda, tá? Eu comecei na Umbanda e a partir mais ou menos dos meus 16 anos, 16 para 17 anos, eu estudei sobre o Molocô. Fui aprender sobre o Molocô. Só que eu fui aprender sobre o Molocô e acabei ficando na casa de um Uma Molocô. ameaça foi detectada. E acabei ficando na casa de um Molocô. Agora foi aí, né? Agora foi aqui. Gente, o pessoal que está mandando, vocês não têm noção dos e-mails. Olha, eu estou com 3 computadores ligados aqui. O pessoal está mandando, fica mandando figurinha, fica mandando negócio para baixar, chamando no Skype. Gente, na hora que eu estou no programa, não dá para ficar abrindo nada. Me desculpa, não dá. Né? Como eu falei para vocês, é muita coisa para você estar vendo aqui, sincronizando, então não dá. Então eu peço desculpas para vocês, mas após o programa eu prometo que eu vou lendo, durante a semana, mas durante o programa não dá, tá bom? Pode falar, pai, desculpa. Então, e eu entrei numa casa só para estudar sobre o Molocô e acabei ficando naquela casa de Molocô. Pertenci àquela casa de Molocô por uns 2 anos, mais ou menos, até que o chefe daquela casa faleceu e a casa fechou. Tá? Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa, tá? Lá eu conheci um senhor que tocava Umbanda. Né? E ele olhou para minha cara, sem saber que eu era um bandista, nada, ele olhou para minha cara e falou: olha, eu quero sexta-feira você lá no meu terreiro, porque você está sem terreiro para trabalhar. Aí o que acontece? Eu fui para o terreiro dele, fiquei lá mais ou menos uns 19 a 20 anos. Nossa, interessante. Foi quando as minhas entidades acharam que já estava na hora de eu seguir o meu caminho, assim, de uma outra forma, né? Eu cheguei nessa casa como um médium, saí de lá como um pai pequeno, tá? E eles falaram: agora está na hora de você ter o seu cantinho. Isso é interessante para vocês, para as pessoas que estão começando, né, pai? Que não é do dia para a noite, né? Você começou hoje, daqui a um ano você já abre o templo, né? É todo um processo, né? É todo um desejo que às vezes não é nosso, né? É um trabalho da espiritualidade preparando aquilo, né? Nesse formato. E hoje o pai, além de estar preparado para estar dando essa estrutura para os filhos que vem à procura, ele está fazendo esse trabalho maravilhoso, ajudando inúmeras pessoas através desse trabalho difundido aí a nossa religião maravilhosa, né? Então é todo um preparo, né? Não é da noite para o dia, né, pai? Verdade. Aqui a gente explica assim: para você vir nesse mundo, tá? Primeiro você teve na barriga da sua mãe, depois você saiu, você aprendeu a engatinhar, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, tá? Para você crescer e ser alguém na sua vida. Tanto a Umbanda, como o Candomblé, como o Molocô, como qualquer outra vertente, é a mesma coisa. Você vai chegar num terreiro, você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que aprender, você vai ter que se estruturar para que você possa, sim, a partir daí, criar um desenvolvimento legal. Mas muitas pessoas têm um pouquinho de pressa, as pessoas querem, às vezes, pular etapas. Isso daí não é legal. Pelo menos aqui, a gente fala: não, conhecimento é a base de tudo. Exatamente. E dentro dos trabalhos do senhor, o senhor tem um momento, tem estudos, o senhor faz estudos com os filhos, como é que é esse entendimento? Como é através só da prática? Como que o senhor dirige esse trabalho? E como o senhor acha que deveria ser? Não é só na prática, tá? Muitas vezes o que acontece, pode vir aqui o seu Zé Pilintra num determinado dia, ele sentar com todo mundo e todo mundo fazer perguntas para o seu Zé Pilintra e ele responder da forma dele, como é o campo espiritual, como é que você tem que se portar dentro de um terreiro, entre outras coisas. Fora isso, nós abrimos no nosso Face um grupo de estudos, tá? Não só para os médios. Eu ia fazer só para os médios, mas eu pensei comigo mesmo e falei: por que não compartilhar a informação com todo mundo?
né? Então, a gente criou esse grupo de estudos, onde a gente está colocando muita coisa, muita apostila, muita coisa legal, para que as pessoas possam baixar, possam estudar, possam mandar as suas perguntas para a gente, sabe? Então, é muito interessante isso daí, tá? Porque tem pessoas, por exemplo, nosso Face tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas de Minas, tem pessoas de Goiás, tem pessoas de grande parte aí do Brasil, que não tem condições de, por exemplo, conhecer um terreiro de Omolocô, entendeu? E que a partir daí vai passar a conhecer um pouquinho sobre o Omolocô. Exatamente. Então vamos aproveitar. Eu estou fazendo essas perguntas, lembrando que dentro da nossa filiação nós temos terreiros de Umbanda Molocô, Quimbanda, temos todos os tipos de terreiro, né? E a gente acaba conhecendo bastante trabalhos aí, né? E eu gosto bastante disso. Mas é bom a gente conversar sempre para tentar entender como é que funciona isso no aspecto aí de fundamento, né? E tem uma irmã, a nossa irmã Patrícia está perguntando, pai Ronaldo, como é feito as firmezas de abertura de trabalho, as firmezas do terreiro? Tem assentamento? Não tem? Como que é na Umbanda Omolocô? Tá, tirando algumas poucas diferenças, tá, da Umbanda tradicional, seria feito da mesma forma. Nós temos tronqueira, tá? A primeira coisa que a gente faz é cuidar do povo da rua, tá? Os Exus, tá? Depois a gente cuida do terreiro. Nós temos as quartinhas, que são utilizadas de forma diferente da Umbanda, tá? Cada médium tem a sua quartinha. As nossas quartinhas não ficam trancadas dentro da tronqueira, tá? As nossas quartinhas ficam dentro do terreiro, sabe? Que é muito legal até, por sinal, porque muita gente pergunta, nossa, eu nunca vi uma quartinha dentro de um terreiro, debaixo de um congá. Coloca umas quartinhas lá debaixo do congá, tá? Você vai ver o trabalho maravilhoso que acontece. Aqui no terreiro é assim, fica assim. no altar, aqui no terreiro é assim. É difícil, viu? É difícil. Pode continuar, desculpa. Então, e nós temos os assentamentos de Exu, tá? O que mais que eu posso falar sobre o nosso trabalho? Bom, de restante, o trabalho é feito normalmente como Umbanda, tá? Tirando algumas coisinhas, preceitos de médiuns, né? É feito igual a Umbanda. O nosso amacê é um pouquinho diferente do tradicional, né? Eu digo assim, com relação a ervas, tem amacis que usam ervas ou muito quentes ou muito frias. A gente já mistura todas as ervas. E é isso, Carol. Olha que interessante, muito bacana. E aí, dentro dos trabalhos, para que as pessoas possam entender. Então, o senhor faz a abertura do trabalho normal, faz os cânticos, e aí o senhor incorpora primeiro. Está me ouvindo? Pai Ronaldo? Opa, Léo. Está me ouvindo? Agora estou. Nós estamos ao vivo, tá bom, gente? Então, assim, o senhor tem a abertura dos trabalhos normal, né? Aí é feito os cânticos, como você falou, diversos entidades, é feito os cânticos normal, e aí a incorporação do senhor. O senhor incorpora primeiro, é isso? Não entendi, verdade, desculpa, cortou. A incorporação inicial é do senhor? Sim, a incorporação inicial é minha, sim. E porém, o seu Zé já falou que ele vai dar uma mudadinha nessas coisas. Perfeito. Suponhamos que os outros médiuns incorporarem também um pouco na frente, para que eles possam sentir também como que é a abertura da incorporação. Que interessante. Aí vamos dar um exemplo. Então o senhor trabalha com o seu Zé Pelintra, o senhor incorpora o seu Zé Pelintra. Aí o seu Zé Pelintra dá abertura para os demais trabalharem, e aí cada um, o que sentir, ele incorpora, é isso?
Isso. E numa mesma gira, por exemplo, eu posso incorporar o seu Zé Pilintra ir embora e, vamos supor assim, vir no seu capa preta. Sim. E pode acontecer isso, pode não, acontece isso também com outros médicos aqui da casa. Tem gente as perguntas. A irmã Yolanda, ela tá perguntando assim, mas isso não vira uma salada, uma bagunça? Então vamos lá passar por pai, esclarecer como é que funciona. Porque quem está olhando o olhar de fora, parece que é tudo de uma forma desorganizada, né, gente? Mas não é, né, pai? É uma bagunça muito organizada. Por que é uma bagunça muito organizada? É aquele fator que a gente falou no começo. Por exemplo, alguém está aqui, precisa passar com um preto velho. Então, todo mundo está incorporado aqui, vamos dizer assim, um está com um baiano, um está com um boiadeiro e um está com o seu Zé Pilintra. Só que tem uma pessoa que já está fazendo trabalho com um preto velho. Eu não vou falar para ela, olha, a senhora vai embora e volte a semana que vem. Entendeu? Aí o que acontece? Aí o seu Zé, ele sai, vamos dizer assim, entendeu? E deixa vir o preto velho. Olha que interessante, gente. E atende aquela pessoa. Olha, e tem mais. O seu Zé volta. Olha que interessante. E olha, gente, eu tenho visto ali inúmeros terreiros, viu, pai? E nós encontramos isso também, meu jeito. Às vezes o zelador está atendendo uma pessoa, ou outra pessoa atendendo ali. Aí ele fala assim, aquilo que vocês conhecem como transporte. Eu preciso fazer uma corrigir, a entidade fala, né? Eu preciso corrigir. Acabou que ela vai embora, vem outra entidade, acorde aquele filho que está passando por aquela situação, conversa ali, vai embora e vem a entidade de novo. E eu vi inúmeros terreiros acontecer isso, viu? Inúmeros. E só que acontece, a gente acaba nem comentando, né, pai? Acaba não estudando isso, né? Exato, como a gente diz aqui, né? É uma bagunça organizada, entendeu? Logicamente que, por exemplo, nunca nós vamos deixar, por exemplo, um médium, vamos dizer, a gente sabe que uma grande parte dos médios adora trabalhar com Exu, né? Então a gente nunca vai deixar esse médium toda vez só receber Exu, entendeu? Vamos dar um breve, peraí, não é assim também que as coisas funcionam. O campo espiritual ele é muito sábio em mandar determinada entidade que eles sabem que vão trabalhar aqui, entendeu? Então não vai ser assim, fulano trabalha aqui já há 6 meses e faz 6 meses que ele só recebe Exu. Tá? Isso não acontece aqui. Acontece de uma forma assim diferente. O campo espiritual ele sabe muito bem quem ele está mandando para cá. Tá? E quem ele está mandando para cá é para trabalhar. Olha que interessante. Deixa eu só perguntar. Peraí, gente. O Leandro ele vai estar passando as perguntas aqui para mim, tá olhando o Manosso, ele é moderador da rádio, ele está passando aqui, porque eu não consegui pegar as perguntas, está chegando tudo quanto é lado. O José pergunta, pai. Pai Ronaldo, boa noite. Uma amiga fez o santo no Candomblé há alguns anos, Orixá Obá. Há 5 anos, ela está na Umbanda. Agora o Pai Santo diz que tem que se consagrar, que tem que consagrar ela. Mas diz que Obá não existe na Umbanda. E quer fazer Xangô. Isso está certo ou não pode renegar o Orixá Obá? Está perguntando como que o senhor vê essa questão dentro da Umbanda Molocô. Olha, dentro da Umbanda Molocô, a gente cultua assim, Obá, cultua todos os 16 orixás, tá? E a gente costuma dizer assim, não existem só 16 orixás, tá? Se você for pegar pela África, são cultuados mais de 310, 312 orixás, se eu não me engano, tá? Na Umbanda, o que acontece? Eles falam, não tem Obá, mas tem Ançã. Mas Ançã, Obá e Oiá, se você for olhar direitinho, todas elas, tá? Uma diferente da outra, porém todas elas coordenam uma coisa só.
Interessante, muito interessante. O pessoal que está falando aí da gira de Exu, olha, da onde eu vim, a minha formação, do primado de Umbanda, gente, lá só tinha gira de Exu uma vez por ano. Nem era uma vez por mês, uma vez por ano. E assim, tinha assim, os Exus poderiam vir, sim, sempre quando necessário, mas gira mesmo, era só uma vez por ano. Né? Então, o primado geralmente era gira fechada também. Sim. E é mais Umbanda, Caboclo e Preto Velho. Mais Umbanda. Quando tinha gira de Exu, era fechada para assistência, né, Pai Leonardo? Isso mesmo. Né? Agora está se mudando, né? Tá tendo uma vez por mês, mas, gente, quem pegou o primado de Umbanda lá do Félix Nascimento Pinto, lá no início, sabe que é gira de Exu, e era todo mundo de branco, não tinha preto e vermelho. Todos de branco. Aí depois colocaram aquela meia capa vermelha, que podia usar aquela meia capa, né? Mas eram giras extremamente fechadas, né? Na minha formação era assim. Acabou se mudando um pouco, mas o pessoal está comentando, né? O meu terreiro tem 4 vezes no ano, uma vez no mês. Aí não colocou no trabalho do senhor. Sempre que houver a necessidade, vem, não é isso? Exato. Sempre que houver necessidade, vem a entidade que está precisando vir. Fantástico. A Maria Aparecida está perguntando, pai, como que é a questão das roupas? Se as entidades usam roupas diferenciadas, né? E o Preto Velho usa usa a sua saia, se o boiadeiro usa o seu laço, tem os seus apretextos, né? As entidades utilizam ou não? Sim, nós não. As entidades utilizam sim. Por exemplo, o seu Zé, tá? Ele gosta de usar o seu chapéuzinho, a sua gravata, o seu capa preta gosta de usar a sua capa, sabe? Tem os boiadeiros aqui que foram feitos laços deles, né? Porque cada elemento desse tem um porquê. Porque o seu capa mesmo, ele diz assim, a minha capa, ela é um elemento tão essencial para mim, mas é um elemento tão essencial para mim, que se você soubesse o que acontece por detrás dela, você não acreditaria. Um abraço que ele dá em você, usando a capa, ele está tirando muita coisa. E fantástico, é isso mesmo, né? Esses elementos que as entidades utilizam. Fantástico mesmo. Gostaria muito, vocês que querem ficar conhecendo um pouco mais, difundir um pouco mais, para a gente poder estar estudando um pouco mais essas diferenças, né? Isso é maravilhoso mesmo, quando você vê esse tipo de trabalho sendo executado. E aí, o nosso irmão Christian está perguntando assim, se o senhor enfrentou muito problema com os médiuns vindos de outras casas. Deixa eu explicar um negocinho para o senhor. Quando vem visita para casa, para cá, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, pede para o seu dirigente para que ele autorize que você venha até aqui. Por quê? Eu sempre falo para o pessoal aqui do nosso terreiro assim, você pode visitar a casa que você quiser. A casa que você quiser. Se você quiser, você não precisa nem me falar que você foi visitar tal casa. Só que é o seguinte, se aquela casa não for boa, deixa as cargas por lá. Não venha depois aqui pedir para tirar as cargas que você trouxe de outro lugar. Tá? É sábio que a gente sempre tem que chegar para o dirigente e falar, olha, uma pessoa assim me convidou para ir numa casa, posso ir? Vai conhecer, isso é muito bom, sabe? Vai lá. Agora, com relação a médium vir trabalhar nessa casa, assim, de outros terreiros eu não tive problema nenhum, porque nesse terreiro a gente construiu o terreiro e construiu os médiuns também. Olha que interessante. Eu também tenho esse pensamento, gente. Ninguém é preso a nada, a ninguém. Né? Não é. As pessoas são livres. Né? Eu penso assim, desde que você tem um compromisso com os dias trabalhos, naquela função, porque não é oba-oba também, né? Chega, vem a hora que quer. Não. Você tem aquele compromisso. O que você vai fazer no outro dia? Aí é responsabilidade sua. Cabe a nós orientar, né, pai? Mas prender não tem como. O médium ele tem que ter o bom senso do seguinte, tá? Vamos colocar assim.
Se essa casa que a gente está falando hoje, o Templo de Umbanda Zé Pilintra Molocô, não está servindo para você, você é livre para procurar a casa que você quiser. Entendeu? Porém, o que a gente só aconselha a pessoa é o seguinte: não fique pulando de casa em casa. Acha a casa ideal para você. Vá atrás, procure, olhe, aprenda, sabe? Antes de chegar num terreiro e já ir incorporando. As coisas não funcionam assim. Vá com calma. Exatamente. A nossa irmã Rê, ela pergunta: na Umbanda Molocô, você trabalha com a linha dos ciganos também, pai? Também. A Regina. Também. Geralmente em terreiro de Umbanda não se coloca imagem de cigano no congá. Nós colocamos. Tem uma pergunta das imagens. O nosso irmão Leandro, mas não é o Panoso, é outro, Leandro. Ele pergunta como que é as imagens. São as imagens africanas ou as imagens católicas? Veja bem, a gente tem uma mesclagem aqui, tá? A gente tem uma mesclagem, tá? Mas a gente, nessa mesclagem, o que a gente está fazendo? Na realidade, a gente está trocando todas as nossas imagens, aos pouquinhos, tá? Mas a gente tem uma mesclagem, sim, de imagens, sim, entre, vamos dizer assim, o sincretismo religioso e os africanos. Olha que interessante. Antes de pai responder a pergunta do pai Inaldo, né, nosso cordial saravá, viu, pai Inaldo? Estou devendo uma visita, hein? Prometo que eu vou. Estou igual a mãe Graça Camorim. Prometi para o seu Tranca que eu vou, eu demoro, mas eu vou. Muitas atividades, né, a gente fica doidinho, mas eu aparecerei. E pior que está tão próximo aqui e eu não consigo chegar, né? Mas é assim mesmo, a questão do tempo. Gente, o pessoal acaba questionando muito essa questão de energia, de mistura. Mas, gente, por exemplo, quando você vai na praia, por exemplo, uma gira de praia, ou aquele terreiro que às vezes trabalha uma vez por mês, né, pai? Gente, é linha em cima de linha. Termina, acabou com o Preto Velho, depois Goiadeiro, depois Marinheiro, a linha das águas, aí vai. Uma atrás da outra. Né? Será que essas energias, elas não se misturam também? E aí o pai Inaldo pergunta: pai, de onde nasceu a Umbanda Omolocô? Se o Omolocô vem da tradução iorubá e se mistura se é a mistura de várias entidades diferentes da corrente, aí ele pergunta: não provoca um choque de energia entre os médiuns? Bom, vamos lá, vamos pelo começo, tá? Aqui no Brasil, o Omolocô ele surgiu no Rio de Janeiro, tá? Com Tatá Tancredo, tá? O que acontece? Depois da morte do Joãozinho da Gomeia, que foi o mestre do candomblé, tá? Ficou meio assim, como que eu posso dizer? Ficou meio em choque o candomblé. E o Tatá Tancredo, ele saiu do candomblé para ir para o Omolocô. Então, o Molocô ele assim, muito mais velho que o Umbanda, porém ele é mais novo que o Candomblé, tá? E o que acontece? Não existe esse choque entre médiuns, tá, e energias. Por quê? Não existe. Vamos colocar assim, a energia de um preto velho é muito parecida com a energia de um herê, tá? A energia de um caboclo ela é muito parecida com a energia de um boiadeiro. A energia de um baiano ela é parecida com a energia de um Exu. Tá? Se houvesse, vamos dizer assim, choques de energia, por exemplo, o seu Zé Pilintra, que é uma entidade que eu sei que ele vai em qualquer, como ele mesmo diz, eu vou em qualquer tipo de religião que tiver. Eu vou na Umbanda, eu vou no Candomblé, eu vou no Molocô, eu vou no Catimbó, eu vou na Jurema, eu vou na igreja se for necessário, sabe? Então não existe esse choque de energia. No comecinho, quando a pessoa está desenvolvendo aqui, ela pode sentir sim, um pouquinho, tá? Mas isso daí, com o passar do tempo, você se acostuma.
E é mais uma questão também, eu acho que do médium se acostumar com essa energia do que as próprias entidades, não é isso, pai? Ou do errado? É isso mesmo, porque é o seguinte, a energia da entidade é uma energia limpa, a nossa energia é uma energia suja. Tanto que nós temos que tomar banhos de defesa para poder vir no terreiro. Olha que interessante, né? Porque tudo no começo, quando o médico está iniciando, ele estranha, né? Até ele fala assim, estou passando mal. Na verdade, você não está passando mal, você está passando bem. Porque é uma energia que está vindo aí, que é maravilhosa. É você que está mal, né? Você que não... O senhor tem que vir aqui um dia para o senhor conhecer para ver como que é. Olha, a gente bota o senhor para trabalhar aqui na base do Molocô. Olha que interessante. Vou sim, eu prometo que eu vou. Olha, até julho, gente, eu estou numa correria danada, que a federação está tendo uma reforma aqui, fizendo um outro andar aqui em cima, está um caos. Né? Tá papelada para tudo quanto é canto, documento para tudo quanto é lado. E a gente está mudando de endereço também. E a inauguração, que a gente está focado na inauguração do Templo Escola, tá? Da federação, onde nós vamos ter vários trabalhos ali focados, e eu vou me destinar meu tempo, parte do meu tempo, para essas visitas, que eu acho muito importante. Quando a federação, que vocês sabem, que agora em abril nós vamos fazer o teste para a TV da rádio, 23 de abril, no próximo programa do Pai Ronaldo, é um programa onde vai ser um ano de rádio, vai ser bem no programa do Pai Ronaldo, né? Onde lá nós vamos destinar o próximo programa vários prêmios, várias coisas bacanas nós vamos fazer nesse programa, um programa de um ano, e é onde nós já começamos o teste para a TV. Então, quando vocês estiverem aí, eu e o Pai Ronaldo estiver falando aqui, vocês vão conseguir ver a nossa carinha, bem aí na rádio também. E vai conseguir ter esse contato maior. É interessante quando o pai, por exemplo, estiver falando sobre ervas, ou outro zelador estiver jogando búzios, ou cartas, vocês vão conseguir ver, né, o zelador fazendo isso, né, para vocês sentirem essa aproximação. Então, eu prometo que eu vou estar correndo, como eu sempre fiz, que esse ano ficou muito corrido mesmo. Eu fui na Mãe Gladys, acho que já tem quase um ano, né, e eu não consegui assistir ainda, Pai Ronaldo, o trabalho lá, e não consegui dar... eu falei que eu ia estar no programa lá para conversar com o seu Tranca, e não consegui ainda, mas eu vou. Inclusive, a Mãe Gladys, o seu Tranca, eles já vieram trabalhar aqui em casa. Olha que interessante, maravilha isso. E a gente também já foi trabalhar lá, fomos muito bem recebidos, sabe? Muito legal mesmo. Gente, isso é Umbanda, essa receptividade, esse amor, esse carinho. Acho que cabe em todo lugar, as entidades, quando você abre esses canais, né, eu acho que o problema está em nós mesmo, né, em saber lidar com isso, né, pai? Porque Egum tem, mas e entidades do plano mais baixo tem, mas cadê o nosso papel, cadê a nossa função de trabalhar com isso, né? Porque quando a gente trabalha com o mundo espiritual, a gente não está livre de nada, né? A gente precisa estar firme, precisa ter essa segurança necessária. E eu falo, gente, eu conheci esse terreiro desse japonês e eu via lá, acontecia descarrego do lado, o outro estava do lado ali, dando passo, acabou, o Exu estava do lado fazendo descarrego. E assim, as pessoas saíram, e eu estava lotado, e as pessoas saíram super bem. Esse terreiro que o senhor foi não é do Nakano, não, né? Como é o nome? Do Nakano. Então, eu não sei, é nome japonês. Eu lembro. Porque eu conheci um terreiro também, de um japonês, tá? E o nome dele é Nakano. Onde era o terreiro? Agora o senhor me pegou. Então, porque eu lembro, porque assim, eu era pequeno, né? Eu tinha 12 para 13 anos. Eu fui 2 vezes nesse terreno, levado para um outro zelador, já falecido, né? De outra federação. E eu achei assim, fantástico o trabalho. Fantástico. Aí eu me recordo, quando eu era pequeno, tinha um herê de um lado, aí tinha um caboclo dando passo, o Exu estava andando, fazendo descarrego, com pólvora lá no caldeirão lá, e assim, tudo ali acontecendo, e o zelador japonês. Aí eu achei aquilo muito surpreendente, né? Porque as pessoas, você tem um choque, né? Porque você acha que tem aquele formato, aquela coisa, mas a Umbanda é aberta, né? A Umbanda é mãezona, né, pai? É verdade, o que eu participei de um programa no Diálogo com Espíritos, né? E do Gerson Viscardi,
tá? E ele eu perguntei para ele, eu peguei e falei para ele assim, olha, você já viu um Herê e um Exu trabalharem juntos? Aí ele falou assim, não, nunca vi. Aí eu falei assim, aqui, Herê e Exu, se precisar, eles trabalham juntos. Aí ele falou assim, mas um não é uma energia, vamos dizer assim, negativa e o outro não é uma energia positiva. Aí eu dei um exemplo para ele de um ímã, né? Dizendo assim, se você pegar um ímã, ele pega e atrai uma peça de metal. Se você quebrar ele no meio e virar uma parte de frente com a outra, ela se retrai. Se você pegar a sua luz, a energia elétrica, passam dois fios, um positivo e o outro negativo. Então, o negativo nem sempre é ruim. Exatamente, isso que eu sempre pontuo nos programas Pergunta Quem Sabe, gente. O negativo não é ruim. Né? Olha, o pai esclareceu isso, é fantástico, gente. Vocês entenderem isso. Porque a luz, né, se você olhar, eu sempre dou o exemplo da luz, né, pai? Tem um lado positivo e negativo, senão não funciona. Né? E o povo tem mania de achar que o lado negativo é o lado ruim, né, pai? O Pai Léo, tá na Bíblia, quando Deus criou o mundo, Ele criou o dia e a noite, o bem e o mal, o branco e o preto, e assim foi. Ele criou tudo um oposto do outro, para que os dois se unissem. Olha aí, fantástico, maravilhoso isso, esse entendimento, esse esclarecimento, tá vendo, gente? E esse conhecimento vocês têm de graça, né? Vocês acompanhem os programas, estudem, parem de ficar achando que aquele pensamento antigo, que você nasce Ogã, Ogã nasce, tudo bem, nasce com a aptidão, mas você cria também. Né? O conhecimento também, você nasce bandista, candomblessista, sei lá, a escolha que você faz, mas também você tem que estar aberto para o conhecimento, de pessoas assim, de práticas assim, igual o Pai Ronaldo, que a gente tem que estar aprendendo para poder melhorar os nossos trabalhos. Chega! Eu estava falando do pessoal aqui, Pai Ronaldo, que a gente administra um abrigo, né? Aliás, 3 abrigos. Um deles em São Mateus. Aí eu fui levar a criançada, os adolescentes, que tem o pessoal da Bola de Neve, a igreja Bola de Neve, evangélica, né? Faz um trabalho na igreja evangélica e foram levar os meninos. Eu fui acompanhar junto. Acompanhei o culto, estava lá. Fui muito bem recebido. E você precisa ver, pai, o trabalho fantástico que eles executam. Claro que a gente trabalha com outro nome. Né? Eles fazem um descarrego da forma deles, né? E faz todo aquele trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente continuar da mesma maneira e não mudar a forma de trabalhar, a forma de ampliar a nossa visão, nós vai continuar tendo as mesmas coisas e as pessoas vão continuar saindo da religião, não é? Precisa inovar, precisa criar, trazer coisas novas, parar com esses pensamentos, coisa antiga que não funciona, né, pai? É verdade. Pai Léo, posso fazer 2 perguntinhas para o senhor? Pode, fica à vontade. Agora que vai me responder é o senhor, hein? Ah, claro. Se eu puder. O senhor conhece Iroko? Oi? O senhor conhece Iroko? Não. Aqui eu estou aprendendo muito com o pai Marcelo Alban. Ele falou, né? Teve um programa que ele falou sobre Iroko. Né? Iroko é um orixá, tá? Sim, isso. E é o padroeiro do Molocô. Olha que interessante. Iroko. É muito conhecido como o orixá tempo. Ah, o orixá isso mesmo. É isso que o pai Marcelo ele salientou aqui. Lembrando que se vocês acompanham todos os programas do pai Marcelo Alban, já foi para o YouTube, gente. Tem um programa que ele fala sobre Iroko. Vocês acompanham lá e o pai aqui vai esclarecer para nós, na Umbanda Molocô, como que é esse fundamento. Então, esse fundamento é o orixá Iroko. Mas, tem uma pergunta aqui da nossa irmã Márcia. Ela fala, como é trabalhado os orixás na Umbanda ou Molocô, pai? Como é trabalhar? Se é só com as entidades que se trabalha ou se cultua o orixá? Não, se cultua o orixá, sim. Sempre que há necessidade de vir o orixá, ele vem em terra, sim. A gente não diz que ele vem em terra como as entidades, né? Nós dizemos que eles irradiam a vibração,
tá? Sim. Mas é como se ele baixasse realmente em terra, tal, se tiver algum trabalho de doença, vem o Baluaê sem problema nenhum, entendeu? Na nossa casa ainda é nova, só tem 3 anos ainda, não veio Iroco aqui visitar a gente, tá? Mas a gente espera, porque agora a gente tem uma filha de Iroco aqui na casa, né? Ai, que legal! Iroco não apareça aqui, é tão difícil ter uma filha de Iroco, sabe? E a gente conseguiu não, essa pessoa ela apareceu aqui por um acaso e foi dado que ela é filha de Iroco. Iroco e o orixá Iroco é o quê? Energia passiva, ativa? O orixá regido pela energia masculina, feminina? Como que é? Iroco é um orixá regido pela energia masculina. Segundo a lenda, tá, diz que Iroco ele foi o primeiro orixá a pisar em terra. Tá? Só existia uma árvore, tá, no mundo. Tá? E a segunda árvore a ser plantada foi a árvore de Iroco. Tá? E a partir desta árvore desceu os outros orixás. Olha que interessante. Muito interessante. Aproveitando isso, a nossa irmã Regina está perguntando, pai, se nessa questão do orixá, né? Se o orixá escolhe a casa, é o orixá mesmo que escolhe a casa ou isso não existe? É o médico que escolhe? Como que o senhor vê, como que a Umbanda colocou, através dos ensinamentos, vê essa questão da escolha da casa, pai? Bom, eu vejo pelo seguinte aspecto, tá? Nós fazemos as nossas escolhas, porém, nós temos sempre, tá, as entidades que transmitem através dos orixás, se você está no lugar certo ou não, entendeu? Porque aquela casa pode ser muito boa, mas não é para você. Então, ele te desloca de lá para uma outra casa. É assim que a gente vê, assim, esse negócio de o orixá escolher a casa ou não. Graças a Deus, todas as casas que eu passei, eu não posso falar nada delas, sabe? Foram todas as casas ótimas, excelentes, tenho amigos até hoje, sabe? Não saí com inimizade de nenhuma das casas. Então, o que acontece? Então, eu acho que todas as casas serviram para mim. É que chegou a minha hora de a gente fundar o nosso cantinho, né? Sem falar, né, pai, que às vezes, gente, o pessoal faz hora extra, né? Lembrando, eu sempre falo isso, porque a casa, ninguém nasceu para criar raiz, né, no lugar. A gente passa, né, nesse mundo, eu tenho a certeza disso, né? Aliás, a gente tem a certeza de nada, mas a gente tem orientação e que a gente, nós estamos aqui de passagem, então a gente tem que criar raiz em um lugar. Claro que às vezes você gosta daquele espaço, você tem tudo aquilo que você precisa ali, mas às vezes você precisa mais, um conhecimento a mais, você precisa de outros caminhos que aquela casa, ela não irá, tipo, é igual emprego, né? Você não está naquele emprego, às vezes você não almeja outras coisas. Então, aquela casa não serve mais para você naquele momento, porque você está buscando outras coisas, né, pai? E aí não é que ela não presta, ela te serviu naquele momento. Pronto, agora você vai levar aquele conhecimento e vai almejar outras coisas até aonde você achar que deve. Você abrir outra casa, se junto com outro zelador, administrar outra casa, e aí cada um é que vai ver, né, pai? Mas eu falo, gente, todo o ambiente que você passa, ele serve de aprendizado. Até aquela coisa ruim que você passou, que você acha que é ruim, ele te serve para alguma coisa no futuro, né, pai? Pai, um antigo pai de santo que eu gostava muito, ele tinha uma tese mais ou menos assim: todo terreiro é uma escola e nós criamos os filhos para o mundo. Olha que fantástico. Isso mesmo. Fantástico mesmo essa mensagem, porque é isso, gente. A gente o que eu mais recebo, pai, Ronaldo,
é de gente descontente com a casa, é de gente questionando atitudes do zelador, porque ficou de galho em galho, pulando de galho em galho, falaram um monte de coisa, questiona, né? E aí cria toda aquela situação. E aí a nossa irmã Patrícia, ela pergunta se na casa do senhor, como que o senhor administra os problemas de fofoca que tem dentro da casa? Se tem, se não tem, como que o senhor faz? Isso daí é uma coisa assim, meio complicada de se falar, tá? Porém é o seguinte, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro sentar com todo mundo, tá? Porque eu não gosto de disque-me-disque. Está descontente com alguma coisa? Vamos conversar, vamos falar, vamos se abrir. Às vezes sai melhor de uma conversa, todo mundo sorrindo e brincando, do que sair falando mal daquela casa que você está. Uma vez até eu coloquei no Face do nosso terreiro, isso daí já faz uns 2 anos mais ou menos, eu coloquei assim, filhos saem da casa falando mal da onde estavam, porém a casa continua em pé. E os filhos, aonde estão? É verdade, porque os filhos têm uma filosofia, isso em várias casas que a gente passa é isso. Ele sai descontente da casa, ele não quer sair sozinho, ele quer arrastar, né, todo mundo, e fala que faz, e acontece, mete o pau. E o zelador ali, firme e forte, ali, balança, mas não cai, e continua ali o seu trabalho firme e forte. Eu sempre falo, pai, que se aquela casa, você vai numa casa, tem 2 pessoas, 3, 10, 15, 20, sei lá quantas, aquela casa está servindo para aquelas pessoas. Você não serve mais para você, do mesmo jeito que você entrou, você saia, né? Pare de ficar criando situações, problemas para os outros que eles estão que não merecem aquilo que está. A gente sabe que é difícil, né? Então a gente tem que tocar o trabalho. É mais a força-tarefa do zelador, né, de não entrar nessa energia do que os filhos, que às vezes demora para poder cair em si, né? É verdade. Uma pergunta. Pode. Até agora eu não vi ninguém perguntando o que significa homologou, a palavra homologou, você sabe? Tem sim. Tem uma pergunta assim, ó, o nosso irmão, deixa eu só pegar aqui, peraí. Quem perguntou? O nosso irmão Fabrício perguntou. O nosso irmão Peter, ele se classifica como Peter. A Maria Aparecida também perguntou. Essa é a próxima pergunta. O Wanderson, o Antônio Carlos perguntou. Deixa eu ver aqui. E o Vanderlei também perguntou. Ele pergunta assim, pai, de onde surgiu a palavra homolocô e o que significa? Bom, homolocô, tá? Ele, na realidade, deriva de 2 palavras. Tá? Você tem que cortar a palavra homolocô assim. Homolocô. Tá? Homo é filhos, locô, gameleira. Filhos da gameleira. Gameleira branca é uma árvore. Opa. Pode falar, pai. Tudo bem aí, Pardal? Tudo bem, passou o quê aí? Não foi aqui não, Pardal. Gente, acontece essas coisas. Oi? Não foi aqui não. Passou barulho aqui também, aqui não foi, gente. Aqui também, parecia um avião. Mas pareceu um avião, mas aqui não foi, não. Mas vocês escutaram aí, né, gente? O Pai Naldo perguntou, então a gente divide a palavra em 2, né? Isso. A parte homo, que significa filhos, locô, gameleira. Filhos da gameleira, que é uma árvore. A árvore de Iroco. Que interessante. E no terreiro ele tem mesmo. Isso. Olha que interessante. Essa parte mesmo. Então vocês também se vestem de branco? Ou é outra? A roupa de branco. É igual? Tudo igual. Nós temos também um paninho de bater cabeça, com o nome do terreiro, tudo bonitinho. Nossa camisa, todas iguais, escrito Teus é Vintra. Se utiliza o charuto, bebida alcoólica, se utiliza? Se utiliza. Olha, que interessante. E os pontos também, ele é misturado com ponto de nação, com banda, como é que é? Desculpa, pai, eu não entendi a pergunta. Os cânticos,
eles são misturados com cânticos de nação e umbanda ou não? Não, a gente pode também, de vez em quando, a gente toca alguma coisa de canto de nação, sim. Toca o Arco Davi também? Não entendi. Toca Arco Davi? Desculpa, cortou, Painel. Eu perguntei se toca, se os Ogãs tocam o Arco Davi também. Também. Olha que interessante. Interessante, gente. E o pessoal que trabalha assim. E o pessoal que apareceu no seu terreiro, eles vieram de outro terreiro e foram se acostumando e aprendendo, e aí ficou. Não, Painel, ninguém veio de outro terreiro. Todo mundo foi feito aqui nesse terreiro. Que fantástico. E o senhor já teve ramificações daí? Pessoas que o senhor preparou e já abriu outra casa? Não? Não, ainda não. Que eu tenha conhecimento, ainda não. O Molocoide é muito pouco difundido, assim, aqui em São Paulo e em outros lugares, assim. O Molocô também é pouco conhecido também no próprio Rio de Janeiro, onde começou, entendeu? Não sei o porquê, mas são poucas casas que tem o Molocô. Porque será que é porque eu acho que ainda precisa mudar, né, pai, essa mentalidade das pessoas em relação a isso, né? Aquilo que a gente falou, aquilo que a gente falou no começo, né, Pardal? Chega numa gira de Molocô, a pessoa que não conhece, não se fundamenta direitinho, vai falar, nossa, mas isso aqui é uma bagunça. Só que quando eles precisam dessa bagunça, aí a bagunça serve. Muito interessante. O Luciano me pergunta, o Molocô é uma nação? O Molocô é uma nação também. Gente, fantástico. O senhor tem a época o tempo? Quando é que foi, mais ou menos? Não entendi, vai lá. O ano que foi, mais ou menos, começou esse processo de fusão do Molocô? A época? Quando começou o Molocô, a época que começou o Molocô, a data assim exata é desconhecida, tá? Para falar a verdade. Não tem assim uma data oficializada do Molocô. Sim. Tudo partiu do Joãozinho da Colmeia, né? Mas foi mais ou menos, quer ver? Olha, que o Tata Tancredo saiu do Candomblé foi mais ou menos em 1945, porém o que acontece? O Molocô ele já existia antes disso. Ele tomou, foi tomado conhecimento do Molocô a partir do Tata Tancredo. Só que o que acontece? Ele já existia muitos anos antes. Sim, entendi. É igual Umbanda, né, gente? A gente conhece a Umbanda através do Zé Fernandinho de Moraes, mas nós sabemos, quem estuda, que já tem indícios, né, de muito trabalho feito antes, né, pai? O Pai Zélio, praticamente, o que aconteceu? O Pai Zélio, ele deu um pontapé inicial na Umbanda, por quê? Porque até então não se ouvia falar na Umbanda, como o Joãozinho da Colmeia mesmo dizia, e até ele disse isso daí para Ronaldo Linares. Ele falou assim, Umbanda não existe, Umbanda não tem fundamento. Sabe? Aí depois de muito tempo é que ele pegou e voltou atrás naquilo que ele disse. Interessante, né? O Pai Naldo... História assim, de Umbanda eu conheço bastante, pai. Muito interessante. A gente é fantástico. Eu gosto muito dessa parte desse estudo. Claro que eu gosto mais da parte de desenvolvimento mediúnico, que é a parte que eu amo, né? O início, o processo inicial de todo médium. Isso eu acho muito fantástico, né? Mas a história é importante a gente saber. Né? Isso é muito interessante. O Pai Naldo pergunta, pai Ronaldo, os fundamentos dos fios para a consagração, como é? São arriadas as coisas de chá? Não é feito assim. A gente não tem assim uma camarina. A gente tem uma deitada, tá? Que vai ser feita ainda de algumas horas, mas são
poucas horas assim que é feita essa deitada. Interessante. E a parte e o e assim, as oferendas, não é feito isso? Não entendi, perdão. As oferendas, né? Tem a Maria Aparecida também está perguntando a questão das oferendas. Como é que é? Tá, as oferendas, quando a gente tem que oferendar os orixás, o que acontece? Para não sair sujando tudo por aí, porque a gente sabe como que é essa coisa aí, o que a gente faz? A gente reúne o grupo, nós vamos lá para o santuário, tá? E fazemos as oferendas lá. E a parte da comida, de todo esse processo também é igual, a Umbanda? Mais ou menos, porque é o seguinte, o que acontece com a Umbanda? Pelo menos alguns terreiros que eu vi, tá? Cada filho prepara a sua coisa. Cada filho prepara a sua coisa para o seu determinado orixá. Aqui o que a gente faz? A gente faz todo mundo junto para todos. Ai, que legal. Conhecer os terreiros que fazem assim também. Porque fica muito mais barato, fica muito mais fácil. E o orixá sabe, né? O orixá sabe, não precisa. Tem gente que quer, sei lá, né, colocar abóbora na cabeça e sair andando, né? Não precisa, não há essa coisa, né, Pedro? A gente tem que entender também pelo bolso de quem está com a gente. Às vezes tem um filho da casa que está desempregado aqui, não tem condições de fazer a oferenda para o seu orixá, e aí eu deixo ele para trás? Não dá, né? Legal, é muito interessante isso, né? Muito interessante. E tem saídas, coroação, após essa deitada, pai? Não entendi, perdão. Existe coroação, existe uma... Tem coroação, tem tudo bonitinho. E sai... que os preceitos são feitos mais ou menos assim. O que acontece, perdão? É feito... Para o médium que entra aqui na casa, primeiro, é destinado um banho de folha de manga para ele. Tá? Então, esse banho de folha de manga tem a quantidade de folha de manga, quando ele vai fazer... Tudo exatamente direitinho, tal, para ajudar no desenvolvimento mediúnico desse rapaz, tá? Aí o que acontece? Depois, isso daí é feito o amaci, entendeu? Depois do amaci é feito uma coroaçãozinha para os médiuns, entendeu? E assim vai indo. E a partir de qual momento, pai... os médios estão preparados para dar, as entidades darem consultas? Esse negócio de dar consulta é meio assim... como eu disse para o Jefferson Scardi, tá? Colocado, por exemplo, o médio incorporou, tá? A gente não vai colocar uma pessoa para falar com aquela entidade ainda. Não que a entidade... por exemplo, seja fraco, não esteja preparada, não é isso. Mas o médium, às vezes, ele ainda não está totalmente preparado, então o que a gente faz? Tem uma criança ali, encaminha aquela criança para aquele médium que está incorporado, tá? Para ele poder dar um passe nessa criança, tudo, tal, não sei o quê, e assim vai indo devagarzinho, entendeu? Até o próprio médium, tá? Porque a gente sabe que tem muito médium que é muito consciente. Então isso daí pode assustar o próprio médium. Então a gente começa devagarzinho com ele. Passa aquela criança com ele. Tem uma senhorinha que quer tomar um passe. Passa aquela senhorinha com ele, entendeu? Para que ele possa, ele mesmo, a matéria, tá? Se sentir preparado e ele vê algumas coisas que não são dele. Às vezes a entidade está fazendo um gesto lá que ele nunca passou pela cabeça dele fazer aquilo e ele falou, é minha entidade mesmo, não sou eu. Entendi. E muito interessante. E pai, como é que funciona essa questão do desenvolvimento mediúnico, uma vez que se está no meio de várias entidades? Como é que é? Mas o desenvolvimento mediúnico é feito conforme tá o andamento aqui do terreiro. Por exemplo, eu estou trabalhando, vamos supor, com o Zé Pilintra, tá? Está sendo desenvolvida uma pessoa, tá? Vamos puxar
Vamos puxar alguém da corrente dos malandros. Tal. Tá o seu capa preta aqui, vamos puxar alguém da corrente dos Exus. Tá o preto velho aqui, vamos puxar alguém da corrente dos pretos velhos. E assim vai indo, devagarzinho. Depois a gente começa a trocar isso. Desenvolvimento já não passa a ser mais comigo. A gente joga para médium Valkyria. Depois a gente joga para médium Michele. E assim vai, para a pessoa ir notando que, por exemplo, uma entidade é diferente da outra. Senão se cria aquele negócio assim, da pessoa ficar muito bitolada àquela entidade e criar um pequeno animismo. O animismo, às vezes é bom e às vezes é ruim. Depende a proporção que toma esse animismo. Nossa, é muito interessante. Tem uma outra pergunta do nosso irmão, que eu não vou falar quem é, tá? Por questão de ética, tá, gente? Mas é porque ele cita parte de outro terreiro e por questão de ética a gente não vai dizer o nome. Então, uma pessoa X, tá? Ele disse que lá no terreiro onde ele vai, diz que a zeladora fala o seguinte, como que é? Fala que o filho, ela fala assim, que o filho sai da casa, se ela sair da casa, ele vai bater em 7 terreiros e vai acabar voltando. Ou seja, cria aquela pressão, né, pai? E ele pergunta como que o senhor vê essa questão. Aí a gente vai entrar naquele negócio, né? Cada dirigente sabe aquilo que ele deve fazer. Que faça a coisa melhor, a coisa mais certa. Tá? Eu não sou ninguém para julgar, para condenar se está certo, se está errado o trabalho de uma pessoa. Mas o que eu posso falar é o seguinte: se alguém não estiver contente, saia, vá procurar outro lugar. Exatamente. Eu não posso, de forma nenhuma, julgar. Verdade, né? Aquilo que nós estávamos falando, né, gente? Cada um sabe, né? Quando não dá mais, você sente no seu coração, você vai sentir no coração, no corpo e tudo, né? Vai acabar sentindo em todo lugar. Dá mais, dê um tempo, né? Dê um tempo para você mesmo. Oi? O pessoal aqui do terreiro me lembrou um negócio que é muito interessante. Aqui no terreiro, quando chega um médium novo, tá? Que não foi feito aqui na casa, o seu Zé Pilinto, ele pega esse médium, ele leva até lá fora, ele mostra para ele a porta de entrada, a porta que esse médium cruzou para chegar aqui dentro do terreiro, e ele pega e ele fala assim: tá vendo aquilo ali? O que é? E o médium responde: é uma porta. Você entrou por lá, não entrou? E a pessoa responde: sim. Então você saiba entrar e saiba sair, porque se um dia você quiser voltar e não souber sair, você não vai saber entrar. Ah, que maravilha! Que mensagem maravilhosa, né? Eu gostaria que depois o senhor pudesse deixar essa mensagem, a gente vai colocar nessa descrição, abaixo do programa, essa frase, essa palavra do seu Zé Pilinta, que nada mais as entidades de luz do plano espiritual para poder nos esclarecer e trazer isso. É isso mesmo, gente. Se você entrou, você tem que saber sair, né? Você tem que saber entrar, saber sair, né? As pessoas elas querem muito e não dão nada, né? E você começa a perguntar também. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Agora eu vou falar. Às vezes a pessoa ela vem toda danada, porque o povo vem para o terreiro assim, né, pai? Eu tenho prazer, eu falo, eu, Leonardo, pessoa física, eu fui para o terreiro com prazer, eu não fui pela dor. Mas muitos, a maioria, né, pai, vai pela dor. E aí de lá você tem todo aquele conhecimento, você se reergue ali. E quando você sai falando mal, xingando, reclamando, o que será? Claro que nós não podemos concordar com tudo, nós temos opinião própria, né, pai Ronaldo? Porém, a gente também tem a nossa opinião, né? A gente não pode também simplesmente baixar a cabeça toda hora. Exatamente, porque cada um tem um trabalho, igual o emprego, eu falo. Tem o seu chefe tem uma linha de trabalho. É você que tem que se adaptar, se você quiser ficar no emprego, à linha de trabalho do seu chefe. Não queira mudar, né, a visão dele de trabalho, que ele não vai mudar.
Né? E a mesma coisa é as entidades. A gente sente, cada terreiro é comandado por uma entidade, um mentor espiritual, e ele tem uma forma de trabalho. Eu já percebi, pai, muitos médios querem mudar a forma de trabalho que o mentor espiritual conduz aquele trabalho há anos. Fica complicado, né? Aqui a gente faz, por exemplo, uma reuniãozinha. Está dando certo isso? Está dando certo. Vamos continuar assim? Vamos continuar assim. Queremos mudar alguma coisa? Vamos mudar o quê? Que tal mudar isso aqui? Todo mundo concorda? Se todo mundo concordar, tudo bem. Se um falar, eu não concordo, continua do mesmo jeito que está. Tá vendo? Olha, é isso. Isso é interessante. Ó, o Painaldo pergunta. Como que é? Como é feita a confirmação do orixá no médio do ritual Molocô? Tem outra pergunta do orixá da irmã Sandra. Ela pergunta se no Molocô tem orixá de Juntó, tem orixá regente, se existe isso também. Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Primeiro, a confirmação, tá? Ela pode ser feita de 3 jeitos, de 3 formas, tá? A primeira é o búzios, que todo mundo conhece, né? Se joga os búzios e se confirma o orixá da pessoa, tá? A segunda forma, a gente pode colocar, por exemplo, um ponto que fale sobre todos os orixás, tá? E aquela pessoa que cair ali é aquele orixá dela de frente, tá? E a terceira coisa é como eles utilizam aqui, que é o copo d'água. E isso eu acho que poucas pessoas conhecem, a não ser quem é do Molocô, que é feito no copo d'água, tá? Passado o copo d'água em cima da coroa da pessoa, e essa água ela toma forma. Olha que interessante, fantástico. Isso é feito pelo zelador ou pela entidade, pai? O copo d'água é feito pelas entidades. Nós, assim, pessoas físicas, não temos condições de fazer isso. Entendi. Maravilha. Pelas entidades. Fantástico. Muito interessante, viu? Muito interessante essa forma. E o José Carlos ele pergunta, pai Ronaldo, na sua casa tem atabaques? Como é feita a consagração do Ogã? Veja bem, nós temos um atabaque, sim, tá? Que ainda está lá na minha casa. Porém, o que acontece? Nós não temos um Ogã para tocar esse atabaque. E colocar qualquer um lá para derrubar a minha gira não dá certo, não. Né? Então, o que acontece? O dia que aparecer aqui um Ogã bom, né? A gente vai confirmar esse Ogã, tá? E a confirmação do Ogã é feito também seguindo alguns preceitos, tá? A gente precisa ver se esse Ogã já não vem de outra casa. Geralmente todos os Ogãs são feitos em outras casas. É difícil um Ogã sair direto de uma escola e vir para um terreiro pequeno, tá? Não sei porquê, eles procuram mais os terreiros maiores, né? Então, o que acontece? E ele é coroado como um médium. Só que é o seguinte, ele é coroado como um médium, mas ele é um Ogã. A partir do momento que ele quiser deixar a corimba para se tornar um médium, ele larga de vez a corimba. Entendi. Fantástico, muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Eu pego daqui, Leandro. Vamos lá para a última pergunta. Olha como uma hora e meia passou rápido, gente. Passou rapidinho. Oi? Muito rápido. Passa rápido, que programa maravilhoso, fantástico. E espero que vocês tenham bastante dúvidas. Lembrando que o programa do Pai Ronaldo, ele segue no YouTube para vocês, tá? Hoje o Caio está aqui para me ajudar, então hoje mesmo esse programa, hoje ele vai para o YouTube. Vai ser criado um link aí no lado esquerdo aí, do menu lado esquerdo para Umbanda em Foco. Lá vocês vão clicar, vocês vão pegar lá no YouTube o programa. Ele vai ser processado hoje,
Ele disse que vai colocar hoje. Ele colocou todos os programas do Marcelo Alban já. Ele só vai colocar do lado esquerdo aí. Agora falta o pergunta aqui. Inclusive, Pai Mauro, eu me propus, se o senhor precisar de qualquer coisa com relação à internet, conte comigo. Ah, perfeito. Vamos precisar sim. Inclusive, se for para colocar programa no YouTube, eu ponho para o senhor, não tem problema nenhum. Fantástico. E a gente precisa sim, gente. A gente vai precisar de muito. Lembrando que a plataforma EAD também, depois eu vou conversar com o pai Ronaldo, da possibilidade de ele estar sendo um dos ministrantes dos cursos EAD à distância, tá? Também a plataforma ela já está pronta, a gente só está terminando de criar o site, né? Porque a plataforma é uma, o site é outra coisa, né? Ou a plataforma está pronta, né? O site é outra coisa e as gravações também já iniciaram. Para que é fantástico a gente aprender a cada dia mais. Então lá, o Pai Reinaldo pergunta o seguinte: eu trabalho há muito tempo com o seu Zé Pilintra, ele foi consagrado na Jurema. O seu Zé Pilintra, como ele foi consagrado? Na Umbanda Molocó? Olha, o Zé Pilintra que eu trabalho é o seguinte, como eu disse na metade do programa, ele fala que ele, na realidade, ele era mestre do catimbó, tá? Só que ele tem passagem livre em qualquer lugar. Olha, interessante. E ele as vestes deles é igual comum que a gente se vê, pai? Desculpa, eu não entendi. A veste, quando ele se veste, as paramentas dele, ela é igual o comum que a gente vê por aí? Isso, normal. Ele tem o terninho dele, ele tem a gravata, ele tem o chapéu, tudo bonitinho. Muito interessante, fantástico, gente. Então aqui nós já estamos encerrando o programa, falta um minuto. Lembrando, eu gostaria de reforçar o pedido para vocês, após esse programa, vocês liguem a Rede TV, que o Pai Sirius estará lá no programa Super Pop da Luciana Gimenez, na Rede TV, tá? E vocês acompanhem lá, e domingo ele estará aqui conosco contando um pouco como é que foi o programa e podendo esclarecer mais sobre os trabalhos aí. Eu gostaria de agradecer imensamente o carinho de vocês que mandaram as perguntas, ficaram bastante perguntas a serem respondidas, né, que nós vamos passando pelos próximos programas. Gostaria já de antecipar e deixar à disposição do pai, se quiser estar falando agora ou depois, o assunto que ele quer deixar para o próximo programa, né, porque assim o pessoal já vai se antecipando e mandando as perguntas antes. O senhor quer deixar o tema, pai? Não, o pessoal pode escolher aí o tema que eles acharem melhor, tá? O senhor também pode ver o tema que o senhor quer e a gente desenvolve isso aí. Perfeito, eu gostaria que o senhor deixasse os contatos mais uma vez. Pai Ronaldo, a gente agradece assim, o carinho, receptividade, o tempo que ele está aqui conosco, que engrandece mais a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto espiritualista. Eu tenho certeza que vocês, há uma hora antes, não teve o conhecimento que vocês estão tendo agora. E tenho certeza absoluta, com a fé nos orixás, aí, nas entidades aí que acompanham todos vocês, que nós estaremos mais fortalecidos, mais dedicados nos programas aqui futuros, com o programa Umbanda em Foco. Tenho certeza absoluta disso. Ronaldo, eu agradeço imensamente o carinho, não tenho palavras aqui para agradecer esse programa que foi realmente muito fantástico de aprendizado, e peço que o senhor deixe os seus contatos novamente para que a gente possa fazer o encerramento do programa. Tá, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a menção que o senhor fez aí ao Pai Sirius, tá, que ontem ele entrou em contato comigo, tá, e eu mandei para o senhor também um e-mail, tá, se a gente poderia falar que ele estaria hoje participando do programa da Luciana Gimenez. Como o senhor se antecipou a mim, eu agradeço em nome dele, porque ele é uma pessoa fantástica. Ele é muito bacana mesmo, isso é maravilhoso, gente. E a gente vai descobrindo aí esses talentos aí nesse Brasilzão afora, né? Sem dúvida. Lembrando que em dezembro eu estarei em Buenos Aires, lá para a gente ver aquele projeto que eu falei para vocês, né? Da TV, e do nossa filiação lá do pai, como é o nome dele? Do Trancoso lá, o pai Cláudio Trancoso. Né? Estarei lá e nós vamos fazer a gravação de lá e nós vamos inaugurar a rádio lá na Argentina, comandado lá pelo pai Cláudio Trancoso. Então eu agradeço a todos vocês aí pela presença, pela participação de hoje.
Fiquem na fé dos orixás. Se gostaria, se o senhor pudesse finalizar o programa com uma mensagem, algo bacana aí, do seu Zé, fique à vontade. Tá bom. Isso aí vai para todos os médiuns, tá? Sempre se dediquem àquilo que vocês querem fazer de coração. Nunca vão para um terreiro por obrigação, tá? Pense um negócio. Tem muitas pessoas que vão naquele terreiro que precisam muito da ajuda das suas entidades. E o seu Zé mesmo diz, o que você ganha não é aqui emprestando o seu corpo, é do outro lado. Ali sim é que vai ser pesado aquilo que você fez de bom e aquilo que você fez de ruim. Então, quanto mais gente você ajudar, mais a balança vai pender para o lado bom e não para o lado ruim. E assim nós finalizamos o programa maravilhoso desta noite. E sexta-feira estaremos aí juntinhos às 21 horas com o programa Raízes do Culto. Axé! Salve Oxalá! Salve o grande Criador! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás.